Olá pessoal, vamos começar a nossa aula prática sobre tecido cartilaginoso utilizando o Histology Guide. Então abrimos o Histology Guide, vamos para o Slide Box, capítulo 5, cartilagem e osso. Com relação à prática sobre tecido cartilaginoso, o que vai nos interessar? Vai nos interessar que vocês saibam classificar os tecidos cartilaginosos de acordo com algumas características observadas. O tecido cartilaginoso ele é composto por células, chamadas de condrócitos, responsáveis pela produção da matriz extracelular. Os condrócitos eles produzem colágeno, elastina, proteoglicanas e glicosaminoglicanas, que formam a matriz extracelular do tecido cartilaginoso. Essa matriz ela é altamente hidratada, principalmente devido à presença do ácido hialurônico, que faz com que uma maior quantidade de água fique presa ao tecido cartilaginoso, no caso a matriz, e firmemente ligado a outros componentes, como por exemplo as fibrilas colágenas. Os três tipos de tecidos cartilaginosos são classificados de acordo com a composição da matriz extracelular. Podemos ter a cartilagem hialina, onde na matriz extracelular predominam as fibrilas de colágeno do tipo 2. Podemos ter a cartilagem elástica, onde na matriz extracelular predominam as fibras elásticas. E a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, onde na matriz extracelular predominam principalmente as fibras de colágeno do tipo 1. Na matriz cartilaginosa não temos vasos sanguíneos, portanto, a matriz cartilaginosa ela é revestida externamente por um tecido conjuntivo denso chamado de pericôndrio, onde se encontram os vasos sanguíneos, nutridores dos condrócitos, sendo que também este pericôndrio serve como fonte de novas células para a cartilagem. Ok? Então, um resumo sobre o que vai nos interessar na aula prática. Vamos começar pela cartilagem hialina, aquela encontrada em maior quantidade no nosso corpo. Então, a cartilagem hialina ela pode estar localizada formando a extremidade ventral das costelas. Também pode estar presente nas articulações entre os ossos, formando as articulações entre os ossos, formando a parede das fossas nasais, e também vai ser encontrado associado a órgãos do trato respiratório, laringe, traqueia e brônquios. Em indivíduos em crescimento, vai ser encontrado formando os discos epifisiários, responsáveis pelo crescimento e comprimento dos ossos, e também a cartilagem hialina forma o primeiro esqueleto do embrião. Primeira lâmina a ser visualizada por nós, então, na aula de hoje, é uma lâmina de traqueia, corada por hematoxilina e eosina. Colocamos na lâmina, e aí vai aparecer a traqueia cortada em dois sentidos. Acima aqui a traqueia é cortada longitudinalmente e abaixo aqui a traqueia é cortada transversalmente. Então, em um corte longitudinal, vocês podem ver as peças cartilaginosas que formam a parede da traqueia. Então, vocês têm neste corte histológico 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças cartilaginosas. Essas peças cartilaginosas têm o formato de C e são mais ou menos em número de 14 ao longo da traqueia, que é um órgão em forma de tubo. Então, vamos aqui para o corte longitudinal, colocando no maior aumento, então temos aqui a peça cartilaginosa. A traqueia é revestida internamente por um epitélio, classificado como sendo pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Então aqui aparece o epitélio com os cílios. Como regra geral, abaixo sempre temos um tecido conjuntivo e a presença de glândulas acinosas aqui, certo? Glândulas exócrinas acinosas cujos ductos se abrem na luz da traqueia. Mas o que vai nos interessar são as peças cartilaginosas aqui.
Tá? Então vamos aqui por os anéis ou peças cartilaginosas. Essas peças cartilaginosas ou anéis cartilaginosos são formados por uma camada externa de tecido conjuntivo denso chamado de pericôndrio, aqui presente. Mais externamente, esse pericôndrio ele é rico em fibras colágenas, apresentando poucas células na sua composição. E mais internamente, este pericôndrio é formado por um maior número de células, né, chamada também essa camada de camada condrogênica, contendo células muito semelhantes a fibroblastos aqui, ó. Né? E estas células elas podem fazer um processo de diferenciação em condrócitos. Então, os condrócitos eles se diferenciam a partir dos condroblastos, por isso, né, uma das funções relacionadas ao pericôndrio é a fonte de novas células. Também lembrem que o pericôndrio é responsável pela oxigenação e a irrigação dos condrócitos presentes no interior da matriz cartilaginosa. Os condrócitos eles estão presentes no interior de lacunas. Nessa lâmina histológica, os condrócitos aparecem totalmente distorcidos, quase que a gente não vê eles, e muitas vezes, inclusive, não vemos esses condrócitos. Normalmente são células que possuem os núcleos centrais arredondados e o citoplasma ocupa toda a lacuna, mas isso não é possível de ser visualizado. É uma célula com intensa capacidade de síntese proteica. O condrócito ele produz colágeno, elastina, proteoglicanas, glicosaminoglicanas e ácido hialurônico, responsáveis pela formação da matriz extracelular. Esta matriz, né, ela é muito rica em fibrilas de colágeno do tipo 2, é o componente predominante. Ao redor da lacuna dos condrócitos, vocês podem fazer a visualização aqui de uma região mais basófila. Essa região aqui é chamada de matriz territorial e ela é muito rica em glicosaminoglicanas. O resto da matriz que vocês veem aqui numa coloração mais clara é chamado de matriz interterritorial e justamente aí predominam as fibrilas de colágeno do tipo 2. Nessa lâmina histológica podem ser vistos os grupos isógenos. Aqui um grupo isógeno de 2 células. Então, a partir do processo de formação de um condrócito, esses condrócitos eles podem sofrer mitoses sucessivas e isso pode ser visto aqui ó, no processo de divisão dos condrócitos. Então, vocês podem ter a formação dos grupos isógenos. Pode haver grupos isógenos de até 8 células. Então, esta é a cartilagem hialina, primeiro tipo de cartilagem estudada por nós, formando os anéis cartilaginosos da traqueia. A próxima lâmina que nós iremos estudar se refere à cartilagem elástica. Então, a cartilagem elástica ela aparece formando a nossa orelha, né? Aparece também em alguns ligamentos e na epiglote. A lâmina histológica que nós vamos estudar é uma lâmina de orelha. Colocando aqui, esta lâmina vista num menor aumento, ela foi corada por 2 corantes, certo? Tricrômico de Masson e também o aldeído fucsina, certo? A cartilagem elástica ela é muito semelhante à cartilagem hialina, exceto pelo fato que na matriz extracelular predominam as fibras elásticas, mas a estrutura histológica ela é muito semelhante. Então, na matriz extracelular, vocês têm uma extensa rede de fibras elásticas, o que confere uma maior maleabilidade a este tecido. Então, o ouvido externo, o pavilhão auricular, foi corado aqui pelo tricrômico de Masson e o aldeído fucsina. O tricrômico de Masson cora o tecido conjuntivo em azul escuro, então tudo que vocês estão vendo numa coloração azulada se refere a tecido conjuntivo. Basicamente, as fibras colágenas elas são coradas. E o músculo liso, citoplasma das células, cora em rosa claro, né, pelo aldeído fucsina,
certo? Também o aldeído fucsina vai corar as fibras elásticas numa coloração mais rosada. Então, basicamente, onde vocês têm colágeno fica corado em azul e onde vocês vão ter as fibras elásticas vai ficar corado num tom mais rosado. O músculo liso ele também vai ficar corado num tom mais rosado nessa lâmina histológica, ok? Então, se nós colocarmos no maior aumento, então foi cortado um pedaço da orelha de um animal. Essa lâmina é bem legal. Então, se vocês pegarem a orelha nas duas faces, aqui vocês têm um epitélio de revestimento estratificado pavimentoso queratinizado, com a queratina apresentando-se aqui em cima, e abaixo um tecido conjuntivo, né? Logo abaixo do epitélio vocês têm um tecido conjuntivo frouxo e a maior parte desse tecido conjuntivo aqui é classificado como sendo denso. Aqui temos a presença de uma glândula exócrina tubular enovelada simples, né? São as glândulas sudoríparas. E também podemos visualizar a presença de glândulas sebáceas ao redor de folículos pilosos. Então, aqui estão as glândulas sebáceas. Se vocês colocarem no maior aumento, vocês vão poder ver isso. Lá embaixo, da mesma forma, vamos visualizar lá embaixo, ó, também. Então, um pedacinho da orelha foi cortado de um lado e de outro. Mesmo epitélio de revestimento, com tecido conjuntivo abaixo. E ao centro da orelha, temos o nosso tecido aqui a ser estudado. No caso, a cartilagem elástica, aqui, bem bonitinho. Então, esta cartilagem elástica é formada mais externamente por um pericôndrio, muito rico em fibras colágenas, né? Mais externamente, aqui, ó, este pericôndrio ele é rico em fibras colágenas, orientadas normalmente em um único sentido. E mais internamente temos aquela camada condrogênica rica em células, aqui, ó, certo? Células muito parecidas com fibroblastos, porém não são fibroblastos. Essas células aqui estão em processo de diferenciação, elas originam condrócitos que são mais alongados aqui na superfície externa da matriz cartilaginosa. Então, o pericôndrio é formado por duas regiões, uma mais externa fibrosa e uma mais interna celular, né? Ou chamado de condrogênica também. Com relação à matriz extracelular, aqui é o centro, vocês podem fazer a visualização. E o que vai acontecer? Na matriz extracelular, vocês visualizam os condrócitos em suas lacunas, os núcleos dos condrócitos eles ficam corados, né? Justamente pelo corante aldeído fucsina, um tom avermelhado, e ao redor vocês têm a matriz extracelular. E o que vai acontecer? O aldeído fucsina ele cora as fibras elásticas presentes na matriz cartilaginosa. Então aqui vocês visualizam uma grande quantidade de fibras elásticas que necessitam de uma técnica especial de coloração para sua visualização em sua forma original. Quando nós utilizamos HE, geralmente, né, a cartilagem elástica ela vai corar mais pela eosina do que a cartilagem hialina, porque ela apresenta uma maior quantidade de fibras elásticas, enquanto que a cartilagem hialina apresenta apenas fibrilas de colágeno do tipo 2. Então, a cartilagem elástica ela é classificada dessa forma justamente devido ao fato, né, de estar em grande quantidade presente na matriz cartilaginosa fibras elásticas visualizadas aqui bem coradas. Da mesma forma, a cartilagem elástica, ou a matriz cartilaginosa elástica, não possui vasos sanguíneos, e os vasos sanguíneos eles estão presentes no pericôndrio. Então, a partir do pericôndrio, a difusão de oxigênio e nutrientes para os condrócitos no interior da matriz cartilaginosa. Esses nutrientes eles se deslocam, né, a partir da grande quantidade de água presente na matriz cartilaginosa. Então, cartilagem elástica presente na orelha, né, caracterizada dessa forma porque predominam as fibras elásticas na matriz extracelular. E, finalmente, a cartilagem fibrosa. A cartilagem fibrosa, ela apresenta como principal característica o predomínio de fibras de colágeno do tipo 1 na matriz extracelular. Também uma característica muito importante é que essa cartilagem não apresenta pericôndrio na sua constituição. Ela está entremeada a um tecido conjuntivo denso
e nesse tecido conjuntivo denso se encontram presentes os vasos sanguíneos nutridores dos condrócitos. Esta cartilagem ela vai ficar intensamente corada pela eosina, pois predominam as fibras de colágeno. É como se fosse um tecido conjuntivo denso, modelado geralmente, só que ao invés de vocês visualizarem núcleos de fibroblastos, vocês vão visualizar condrócitos em suas lacunas. A cartilagem fibrosa ela está presente formando os discos intervertebrais que ligam as vértebras entre si e também formando a sínfise pubiana. Então vamos visualizar uma lâmina histológica de disco intervertebral. Então aqui um corte do disco intervertebral corado por HE, ok? É como se fosse uma mistura de tecido conjuntivo denso com cartilagem hialina. Pode ser encontrado nos discos intervertebrais, sínfise pubiana e alguns meniscos também. Então aqui no disco intervertebral, se colocarmos em um maior aumento, vamos fazer a visualização dos condrócitos em suas lacunas e a matriz extracelular intensamente corada pela eosina, como vocês podem visualizar aqui, no menor aumento já. Então, predominantemente, temos a presença de fibras colágenas nesse tipo de cartilagem. Essas fibras colágenas elas são visualizadas aqui em um maior aumento, num único sentido, em grande quantidade, muito pouca quantidade de substância fundamental amorfa. Esse tipo de cartilagem ela está entremeada a um tecido conjuntivo, aqui, onde vai haver a presença de fibroblastos. Então, essas células aqui que vocês visualizam com os núcleos mais alongadinhos são fibroblastos. Aqui tem outro fibroblasto. Então, justamente por isso, não existe a presença de pericôndrio. Nesse tecido conjuntivo denso, vocês têm a presença de vasos sanguíneos que fazem a nutrição do tecido cartilaginoso. Os condrócitos eles estão dispersos entre as fibras ou individualmente. E aí as fibras elas não têm uma organização mais definida. Vocês veem a lacuna do condrócito aqui, com seus núcleos. Ou em colunas, seguindo uma orientação em fileira, como vocês podem ver aqui. E aí o processo de síntese das fibras vai ser de uma maneira mais organizada. E a matriz ela é predominantemente composta por fibras de colágeno do tipo 1, e em alguns locais aqui vocês veem uma basofilia mais acentuada. Isso aqui se refere à pouca quantidade de substância fundamental presente nesta matriz. Então, a hematoxilina ela vai corar as glicanas presentes na matriz extracelular. Então, isso aqui reflete a parte líquida da matriz que acontece, que vai aparecer em menor quantidade. Então, a fibrocartilagem é como se fosse um tecido conjuntivo denso, só que ao invés de fibroblastos, vocês vão visualizar aqui os condrócitos em suas lacunas. A aula prática de hoje era isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do Ava Moodle. Ok?